Amém. O livro sagrado de Provérbios, no seu capítulo 11, versículo 1. Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Amém. Agora, a vida na Terra, certo, é composta de muitas coisas, não de uma só coisa. O ministério é composto de muitas coisas. Deve haver talvez umas 24 coisas diferentes e importantes que estou fazendo ao mesmo tempo hoje. Sim, deve haver pelo menos umas 24 coisas distintas, complexas e realmente importantes que estou fazendo agora, neste exato momento. Então, portanto, se parte de você e para que seu corpo funcione muito bem, seu corpo de forma saudável. Os rins estão funcionando. O baço está funcionando. O cólon está funcionando. O intestino delgado está funcionando. O fígado está funcionando. O pâncreas está funcionando. Os rins estão funcionando. O cérebro está funcionando. O cerebelo está funcionando. A medula espinhal está funcionando. Os nervos estão à flor da pele. As neurotransmissões estão funcionando. Diferentes tipos de músculos estão trabalhando. O músculo esquelético está funcionando. O músculo cardíaco está funcionando. O músculo da bexiga está funcionando. Existem diferentes tipos de músculos que fazem coisas diferentes. Na verdade, o músculo tem o poder de ficar tenso e depois relaxar. Tensiona, depois relaxa. É por isso que você sente vontade de urinar e, se não tiver oportunidade por mais 3 horas, consegue segurar. Você esquece disso. Ele relaxa. Então, quando surge a oportunidade e percebe que você pode urinar, ele fica tenso novamente. E quando ele vê que você não vai lá, ele relaxa. Então, ele pode agir como aquele músculo especial. Nenhum outro músculo do corpo se comporta assim. Somente os músculos da bexiga. Na bexiga, as maravilhas e a massa cardíaca. Ele nunca descansa. Cada 80 vezes por minuto. Isso nunca vai parar. Ele nunca descansa. Tipo, tô cansado. Certo, comece. Não, se parar, você está morto. A parada é a morte. Mesmo que seja só por 1 minuto. É impressionante. Um rim está ativamente removendo a urina do seu sangue. O xixi que você faz estava no seu sangue? Você consegue realmente imaginar aquela urina muito fedorenta, cheia de amônia, e que ela estava presente no seu próprio sangue? Sim, vem da carne e das coisas que você come. Você sabe, o nitrogênio, e ele estava presente no seu sangue. E os rins estão lá, constantemente filtrando isso do seu sangue a cada e todo segundo. 30 milésimos de segundo por minuto. São 30 milésimos por segundo de 1 minuto? 30 milésimos. 30 mil por dia no mínimo. 30 mil 24 horas no mínimo. Você deve produzir, caso contrário, você terá insuficiência renal. Sim. E se quiser, pode até parar de produzir urina completamente. Quando há um acúmulo de nitrogênio no seu sangue, você começa a ficar grogue, fica sonolento, fica inconsciente e então, infelizmente, morre. Então, se o seu rim parar de funcionar, acabou. Então, o corpo que você observa é, de fato, um verdadeiro e impressionante milagre de equilíbrio. É realmente um milagre de várias coisas diferentes funcionando harmoniosamente e se equilibrando perfeitamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, este é o grande e maravilhoso milagre do corpo humano e nós somos, de fato, o corpo de Cristo. Portanto, devemos funcionar como essas diversas funções do corpo, diferentes aspectos, trabalhando harmoniosamente ao mesmo tempo. Portanto, o ministério leigo é a arte de equilibrar o trabalho no mundo secular. O trabalho na igreja, a oração, o casamento, a criação dos filhos, ganhar dinheiro, fazer tudo o que for necessário em relação aos seus parentes mais próximos, seus pais e outras responsabilidades familiares. Quais outros deveres nós temos? Votar, direitos e responsabilidades cívicas. Tudo o que você deve fazer, pagar seus impostos, tudo isso precisa ser feito.
Veja bem, o que realmente precisamos aceitar e perceber é que muitos de nós, seres humanos, somos inerentemente preguiçosos por natureza. E, infelizmente, não há como realmente identificar a arte da preguiça apenas observando as pessoas na igreja, porque todos os indivíduos na igreja parecem quase exatamente iguais. Mas quando você realmente trabalha com as pessoas, entre as pessoas com quem eu trabalho, eu sei que alguns são tão incrivelmente preguiçosos que a qualquer oportunidade que surge, eles tentam escapar. Então, eu já volto. Às vezes eu experimento dizer, escute, considere-me inteligente. Sempre pense em, deixe-me te dizer, se você trabalha em qualquer lugar, pense no seu chefe como uma pessoa altamente inteligente. Lembre-se de que ele não é um tolo, porque não foi a estupidez que o colocou naquela posição. Então, quando você tenta enganar ele ou ela, você acaba descendo ainda mais na hierarquia, porque ele enxerga você completamente. Ele vê exatamente através do seu disfarce. Quantos aqui já tentaram enganar alguém e não deu certo? Levante a mão. Não deu certo. Sim. E quando você está no fundo da montanha e alguém tem uma impressão ruim de você, é como subir uma montanha. Leva muito esforço para subir. Sim. Então, a arte de equilibrar o que fazer, as responsabilidades diárias e as expectativas de uma vida a dois, torna-se um desafio considerável quando você se casa com uma mulher que é inerentemente preguiçosa. No momento exato em que ela deveria estar completamente acordada, ativa e participando das tarefas ou compromissos do dia, ela de fato estará profundamente adormecida, como se fosse um cavalo morto, sem qualquer sinal de despertar ou energia para as atividades que a aguardam. No exato momento em que você realmente quiser beijá-la, a boca dela vai estar cheirando como uma fossa séptica, completamente desagradável. Ela não consegue se lembrar de realizar a escovação dos dentes ou não tem energia suficiente para ir e escovar os dentes adequadamente. Não consegue acordar. No momento em que você precisa de comida, ela não consegue se lembrar de organizar a comida. Ela nem pensou nessas coisas. Isso não passa pela cabeça dela. No momento em que as crianças precisam ir para a escola, ela não consegue acordar. Ela não consegue olhar. Conheci pastores que me disseram, olha, meus filhos foram criados por empregadas domésticas ou babás, ou seja lá quem for, porque a madame rainha não consegue acordar. Uma pessoa me disse, meus filhos foram criados por isso. Ela apontou para um homem e disse, meus filhos foram criados por esse homem. Esse homem criou meus filhos porque minha esposa não faz nada. Um grande homem de Deus disse, minha esposa não faz nada. Sim. O que acontece quando você se casa com uma mulher preguiçosa? Sim. A maioria das suas necessidades não será atendida. A razão pela qual você se casa. Você vê que, na verdade, não é bem assim. Sim. E se você realmente não tomar muito cuidado, você vai acabar desenvolvendo problemas muito graves por tentar controlar a pessoa. Sim, de fato. Similar. Um dia um milionário estava falando. Ele estava contando a alguns jovens, disse, eu não tenho esposa. Eu não tenho uma. Sim. Ele disse, todos os meus amigos que têm esposas, este tem hipertensão AIDP. Este está morto. Este aqui teve um derrame. Este tem esse problema. Eu não tenho uma. Como fazer? Controlar uma pessoa preguiçosa. Similar. Como ficar preguiçoso.
torna-se outro projeto. Similar. Um dia eu visitei um homem que também não tinha uma esposa. E eu disse a ele com convicção: vou levar alguém para você. Ele riu divertido com um sorriso no rosto. Ele disse: eu? Então ele me mostrou um rapaz. Eu não. Ele até parece um segredo. Este homem sabe o que vou comer e como vou comer. Este aqui nunca pode me providenciar isso. Ele já teve vários. Ele descartou todos eles. Ele ficou só com o vigia que sabe do que ele precisa. Sim. Ele apontou. Ele disse: este sabe do que eu preciso. Todas as minhas histórias são verdadeiras. Então, o ministério é essencialmente sobre o equilíbrio. E as pessoas que são preguiçosas realmente não querem estar envolvidas ou participar no ministério leigo. A preguiça é o principal e mais significativo bloqueio para o ministério leigo. Você me vê vindo aqui para pregar e ir embora, e pensa que não há nada para fazer. É por isso que simplesmente não conseguimos. Abrimos a Bíblia, falamos mais do que vamos embora. Você não sabe. Você não sabe. É um trabalho que exige muito esforço e dedicação, realmente difícil. Então, Deus quer que você tome a decisão de que vários motores, ou seja, diferentes aspectos e componentes, precisam funcionar de forma coordenada e eficiente ao mesmo tempo. É por isso que nesta escola você pode fazer trabalho de jardinagem. Veja, não há nada que você não deva ser capaz de combinar. É isso que eu quero que você entenda. É preciso uma combinação de várias coisas. Trabalhando só em outras coisas. Estamos apenas lendo. Estamos apenas lendo, escrevendo provas e orando. Isso não é o mundo real. Não há nada. Não existe nada assim na vida. Então, se você passar 4 anos apenas lendo livros, ouvindo palestras e fazendo provas, quando terminar, vai levar um choque. A escola, na verdade, quando passarmos por esta situação, vamos abordar o que chamamos de opções leigas amanhã, com mais detalhes. Opções leigas. Quando passamos pelas opções leigas, a escola deve se levantar com todas as pessoas diferentes na escola, que sabem fazer coisas diferentes para realizar essas coisas. Se você é um chefe profissional, então realmente deve usar. Use-o, coloque-o em prática e ensine outros, se for possível. Sim, é isso mesmo, com certeza. Então, eu sou o chefe de cozinha. Sim, eu sou. Olha, eu sou o chefe de cozinha. Meu chefe já viajou pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Ele já viajou pelo mundo todo. Porque ele é chefe. Sim, porque ele é um chefe. Porque não é porque ele foi para a universidade. Porque ele é um chefe. Similar. E veja, eu conheci um pastor uma vez. Quando ele pinta, ele pode pintar você. Ele sabe fazer pinturas. E eu perguntei a ele: por que você não pinta? Por que você não usa isso? Como sou médico, eu uso. Eu ainda faço medicina. Por que você não usa isso? As pessoas desligam os motores. Um avião com 6 ou 8 motores realmente grandes, eles desligaram a maioria dos motores, usando apenas um motor, e disseram que Deus não está me abençoando. Preguiça? Preguiça. Aprendi muito mais sobre medicina, muitas mais coisas médicas como um pastor em tempo integral do que quando eu era um médico em tempo integral. Aprendi muito mais e fiz muito mais. Agora sou um médico ou profissional de saúde bastante experiente e com um vasto conhecimento. Bastante experiente em muitas coisas. Sim. Posso te dizer isso vai se tornar aquilo, isso será aquilo. Muitas coisas, por estar em tempo integral, significa que depois desligo todos esses motores.
Olha, você precisa realmente entender que o ministério é, de fato, a arte de um bom e delicado equilíbrio de muitas coisas importantes. Tudo funcionando. Sim. Como posso fazer todas as coisas? Como este lugar foi projetado? Como construído? Como foi supervisionado? E quanto às outras coisas que estamos fazendo? E quanto a outras coisas? E os livros? E a cruzada? Você consegue imaginar a quantidade de coisas diferentes que estão sendo feitas? Então, ministério é a arte de equilibrar. E quando você está no ministério leigo, você está equilibrando algumas coisas. Quanto a orar, pregar, compartilhar a palavra, isso sempre está lá como um dos motores. Mas sempre há outros motores. Então você poderia até me chamar de pastor leigo hoje, porque eu faço arquitetura, faço engenharia, faço gestão de projetos, faço trabalho jurídico, faço medicina, faço catering, eu faço. Um dia eu liguei, ela disse que era a responsável pelo catering. Eu disse, venha. Quando trouxeram a comida, eu guardei. Eu disse, depois que os visitantes forem embora, deixa a pessoa que disse que queira vir. Quando eles chegaram, eu disse para cortarem. Comer, morda. Você consegue morder? O que é isso que você trouxe? O que é exatamente isto? Você realmente chama isso de um frango assado? É por isso que pego alguém que é um aldeão e o entrego a um chefe internacional. Então você entende o que está acontecendo. Estamos envolvidos em muitas coisas ao mesmo tempo. Verdadeiramente, amém. Se você teve algum tipo de profissão, graças a Deus por isso. Se você apenas fez um curso, qualquer curso que seja, você precisa acrescentar algo a ele. Sim. Se alguém precisa estudar por 6 longos anos, como um médico, enquanto você estudou por apenas 3 anos ou talvez 2 anos para se tornar o que for, você deve saber que haverá uma diferença significativa e que você terá que correr atrás de algo. E se você não tem nenhum emprego e está aqui, não sabe nenhuma habilidade ou coisa do tipo. Mas olha para mim, não tenho medo se você for o Carpenter Taylor, não tenho medo se Deus te chamou, a menos que você não seja genuinamente chamado assim. Quando seu negócio de alfaiataria crescer, você se tornará o principal alfaiate da cidade e construirá mais coisas com ele. Isso não é um problema se Deus o chamou. Ele preferiria ajudar você. Ele prefere ajudar você, só isso. Isso só vai ajudar você a seguir em frente. Sim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todo mundo que está no ministério está equilibrando muitas coisas. O quê? Que palavra é essa? Equilibrando o quê? Ele está equilibrando as coisas. Um equilibrador. Eu estou equilibrando as coisas. Olha, enquanto estou aqui, há tantas outras coisas também na minha mente. Quero ir aqui, quero fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu parei completamente o que estava fazendo ontem à noite. Sim, eu realmente parei no meio da atividade porque eu queria muito dormir profundamente para poder acordar revigorado e pronto para o dia seguinte. Então eu parei, mas se eu continuasse, eu não conseguiria dormir. Se eu não dormir, não consigo acordar. Se eu não acordar, não consigo orar. Eu tenho que fazer isso, tenho que pregar, tenho que fazer aquilo, tenho que ler outros livros. A história que estou contando a vocês sobre Brown. Como saberei se não leio? Não posso saber. Mas também tenho que ler minha Bíblia. Estou equilibrando, muitas pessoas me enviaram palavras. Tenho milhares desde meu aniversário. Não verifiquei meu telefone ou qualquer aniversário. Mandei mensagem para alguém que não li. Qualquer pessoa que me enviou feliz aniversário, eu não li. E qual é a data de hoje? 25 graus? Sim, porque realmente leva um tempo considerável para verificar e eu não tive tempo suficiente para isso. Eu estou me equilibrando. Isso é uma realidade constante. Então, quando você estiver, você vai a algum lugar e começa, batida. Sabe, agora estou trabalhando nessas lojas costeiras. Eu não gosto muito e temos que ir lá, temos que sair. Bispo, sinceramente, meu coração está com Deus, meu coração está. Cale-se, você não está equilibrando, simplesmente não está equilibrando as coisas, só isso. Seu coração está com Deus e o meu coração é nós. Meu coração está onde? Onde está o nosso coração? Seu coração está com Deus. Nosso coração também está com Deus. Não é esse o caso? Sim.
Meu coração está com Deus. Seu coração está. Nossos corações estão com Deus. Nossos corações estão com Deus. Mas o principal é aceitar e saber que estamos equilibrando. O Mac está equilibrando as coisas. Ele quer dizer, você sabe, as coisas que ele está equilibrando para estar aqui. E quanto a Bispo Artel? Ele está equilibrando. Ele tem uma igreja, tem mais de 100 filiais e mais de 100 e tantos pastores que estão ativamente na diocese dele. Ele está construindo 17 prédios de igreja ao mesmo tempo, servindo 7 professores com engenheiros, arquitetos, plantas, dinheiro, isso e aquilo. Além da escola Anacaso que ele supervisiona aqui, ele está supervisionando muitas outras coisas. Ele tem esposa, tem filhos, tem um filho, tem um pequeno, um grande, várias coisas diferentes. Ele tem um parente que ele visita. Você o vê indo para a NT, ele está indo ver o pai, a mãe, todas essas coisas equilibrando. Todo mundo é um artista do equilíbrio, eu te digo. Então, quando você se levanta e diz, não, bispo, sabe, isso que estou fazendo no meu coração é com Deus. Meu coração está no ministério. Você está dizendo, em outras palavras, estou me sentindo preguiçoso e não quero fazer nada. Eu só quero receber. É isso sim. Você deve sim. E quando o ministério pode, de fato, te sustentar, veja bem, a unção cresce e o trabalho cresce junto, em perfeita harmonia com a unção. E quando ele cresce, cuida de você muito mais do que você sequer imagina. Quando você entra no ministério 100%, acho que deveríamos chamar de ministério 100%, não ministério de tempo parcial, ministério 100%. Você vê que o ministério pode sustentar centenas de pessoas porque os recursos permitem cuidar de 100 pessoas. Todos vocês estão sendo cuidados. Você consegue imaginar 900 pessoas? Todos vocês estão sendo sustentados por este ministério. Todo mundo aqui é sustentado pelo ministério. Você não pensou sobre isso? Somos mais de 1000. Quase todas as pessoas aqui são sustentadas, seja como pastor ou como estudante. Pense sobre isso. Então, o ministério do qual faço parte pode cuidar de centenas de pessoas como eu. E você tem 23 pessoas. Você quer ser o que for. É claro que é por isso que nunca iremos a esses lugares. Porque você não quer ir e não quer pagar o preço. Você não quer sacrificar, não quer ser uma pessoa boa. E você não está seguindo a sabedoria que Deus nos deu. E eu vou te dizer, de 100 missionários, vejo que apenas 2 em cada 100 seguem o que eu digo. Sim, se eu tiver 100 missionários, 100 pastores, apenas cerca de 2. Siga o que eu digo. Pela minha experiência, você estará entre os 2. Todos gritaram amém ou algo assim. Isaías 56. Isaías, capítulo 56. Estou falando sobre as maravilhas e a importância do ministério leigo. Versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e praticai a justiça, pois a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a ser revelada. Manter o quê? Julgamento. Justiça. Deus está dizendo, mantenha o julgamento e faça a justiça. Para estar aqui, você tem que aceitar isso e com muito bom senso. Mantenha o bom senso, sempre, em todas as situações. Julgamento significa simplesmente tomar decisões importantes. Julgamento. Eu julgo, eu peso. Quando um juiz ele está avaliando o que você está dizendo, o que essa pessoa está dizendo, o que aconteceu, as evidências. Ele pondera as coisas e toma uma decisão. Isso é julgamento. Então Deus está dizendo, mantenha o julgamento.
Pese cuidadosamente as coisas. A imensa importância da oração, a importância crucial de não assistir televisão para que você possa dormir tranquilamente. O que está intrinsecamente relacionado à importância vital de acordar cedo para que você possa orar com devoção, que é algo verdadeiramente importante e fundamental na sua vida. Ontem à noite, quando eu estava orando profundamente, ouvi um carro passando. Sim. Alguém bateu. Não sei exatamente onde, mas foi durante a noite. Eu conseguia realmente perceber a grande importância da oração. A importância de ler a sua própria Bíblia Sagrada. Comece a julgar, a pesar as coisas e ver o que é importante. Pese as coisas e veja o que é importante. Quando você entra na escola ou trabalha no jardim, você precisa saber o que é importante. Quando pedirem para você fazer isso, faça essas tarefas. Ou até mesmo relacionar com as pessoas. Pratique julgamento e justiça. Mantenha o caminho da justiça. Mesmo na escola de poucos, você não ora. Você está na escola. E tô tirando alguma foto. Eles eram 50, eu acho, na escola bíblica. E um dia ele estava olhando suas fotografias antigas. Você deve sempre tirar fotos de turma. Ele estava olhando as fotos deles. Ele e acho que mais uma pessoa eram os únicos ainda vivos. 2 deles. O resto não estava mais vivo. E ele e essa pessoa eram os únicos que estavam no ministério. O resto. Esse aqui tinha se tornado soldador. Eu me lembro do soldador. Esse B.O. virou esse aqui. Eles deixaram o ministério. Sim, eles saíram. Você não vai sair. Eles saíram. Eles saíram. E ele estava tirando uma foto alguns anos depois. Só ele era o único ainda vivo. E o outro cara. Porque se Deus te chamou, sua vida depende disso. Se Deus disser vá, é melhor você ir. Sua vida depende disso. Você nunca viu um jovem sendo enterrado antes. Você verá. Acontece. Exceto você. Você comparecerá, mas não será você em nome de Jesus. Então é hora de você começar a pesar o que é certo, né? O que é necessário em sua vida. Ok. E equilibrar as coisas. Eu preciso rezar, preciso ler a Bíblia, preciso pregar, preciso ir trabalhar. Quando você for trabalhar, como trabalhar no trabalho hoje sozinho, já te dei essas dicas várias vezes. Não minta e não tente enganar pessoas inteligentes. Elas conseguem enxergar você por completo. Outro dia meu filho me perguntou, como você sabe das coisas? Eu disse, como assim? Ele disse, como você sabe? Ele disse, acabei de mencionar isso agora, e então ele citou alguns exemplos. Você disse, essa pessoa é assim, 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 e você é assim. Você descreveu a pessoa exatamente. Mas sabe como você sabe disso? Sim, uma vez, em uma cruzada, estavam tendo uma discussão e eu disse, essa garota, ela é assim, faz isso, ela gosta disso, e disseram, como você sabe? Você nem a conhece. Eu não a conheço, mas como você sabe? Ele me disse, você não parece gastar tempo para conhecer as pessoas. Diz que você sabe sobre elas. Tenha cuidado ao tentar enganar alguém que é muito inteligente e que Deus ungiu para liderar. Tenha cuidado ao tentar enganar as pessoas. Quando você vai trabalhar tentando ser esperto. Você chega atrasado, você chega cedo. Você chega atrasado. Quando perguntam por quê, você diz algo diferente. E pode ser que isso simplesmente passe por você como um raio-x. Você precisa pesar as coisas e saber o que é importante. Um jovem ia trabalhar em algum lugar na Inglaterra. O tio dele disse para ele com toda a sua sabedoria, olha, quando você for trabalhar, nos primeiros 3 meses, chegue às 7 horas da manhã, pontualmente todos os dias. O trabalho começa às 8, mas chegue às 7 durante 3 meses. Eles vão sempre associar você a chegar depois, assim, quando você chegar atrasado, então isso nunca será um problema. Sim, eu estava dando conselhos. Se você começar o trabalho com desculpas, razões e tudo mais, eles começarão a notar e você criará uma imagem. Então, mesmo mais tarde, quando você começar, eu não posso ir, eu vou para isso. E este é muito. Sim. Comece a pesar as coisas e a saber o que é importante. Isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Relacionamento é importante. O casamento, o sexo, muito importante.
Todas essas coisas precisam de equilíbrio. Você acha que é só uma coisa, mas todas elas fazem parte da nossa vida aqui na Terra, precisam ser equilibradas e pensadas com cuidado. Então ele está dizendo, ouça, porque a chave mestra que estou te dando, as maravilhas do ministério Elá, é a chave mestra para a frutificação. Veja Isaías capítulo 56. Mantenha o seu juízo e faça a justiça de Deus. Seja justo com todas as diferentes coisas que você está equilibrando. Pois a minha salvação está prestes a chegar, minha salvação está próxima e a minha justiça será revelada. Então Deus está dizendo que a salvação dele através de você será pregada por meio de você. A justiça dele será pregada por meio de você. Então comece a ser justo e correto e pese cuidadosamente as coisas. Equilibre sua vida, equilibre cuidadosamente todos os aspectos da sua vida. Esta parte, relacionamento, igreja, escola, provas, trabalho no jardim, tudo isso, todas as áreas, todos os motores, equilibre-os. Porque a salvação será realmente pregada através de você e a justiça verdadeiramente virá de você. Sim, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Maravilhas do ministério de Elá, versículo 2. Verdadeiramente abençoado é o homem que faz isso e o filho do homem que se apega firmemente a isso, com todo o seu coração e alma. Agarre-se a isso. Veja, qualquer pessoa que consegue equilibrar as coisas é uma pessoa abençoada. Porque enquanto estou aqui, estou equilibrando. Estou equilibrando cruzada com fazer igreja, estou equilibrando a cruzada da First Love Church e equilibrando as filiais com isso, equilibrando a Lighthouse com isso, o conselho de bispos, os supervisores, as questões financeiras, as contas, escrevendo livros, publicando livros, as conferências, a cruzada, a construção, as bíblias, a escola, muitas coisas e equilibrando tudo. Bem-aventurado o homem que consegue equilibrar todas as coisas que vêm até ele em sua vida. Aleluia. E que se apega a isso de forma profunda e verdadeira. Que guarda o sábado para não profaná-lo e guarda a sua mão de fazer o mal. Agora, o dia de sábado é até... Veja, um dia eu fui a algum lugar e o pastor dela me disse algo. Ele falou que pastores precisam descansar. E eu estava apenas ouvindo ele. Então ele me disse algo que realmente me chocou profundamente. Ele explicou que o motivo principal de estar me dizendo isso é que, de acordo com as escrituras sagradas da Bíblia, o castigo severo por não guardar devidamente o sábado é, de fato, a morte. O castigo divino por não guardar o sábado sagrado. Sim, ele estava me aconselhando a descansar. Sim, é como você equilibra todas as diversas coisas e responsabilidades que precisa fazer e também o sábado, esse dia especial em que você não trabalha e pode descansar verdadeiramente. Também é um equilíbrio e é muito, muito importante ter um dia que não seja igual aos outros. E na Bíblia, o julgamento por não descansar é a morte. Nossa, isso é realmente assustador e uma consequência muito séria e verdadeiramente alarmante. Leões que são mantidos em zoológicos vivem por cerca de 20 anos. Já os leões que ficam ao ar livre, na natureza, vivem por no máximo 8 anos. Sim, descanse, deles uma vida melhor. Escute, o que vai acontecer? Versículo 3. Nem mesmo o filho do estrangeiro que se uniu verdadeiramente ao Senhor. Quantos realmente percebem que você é o filho de um estranho? Tipo, de onde você vem? Quero dizer, você não é de lugar nenhum, não é verdade? Tipo, suas origens são muito distantes. Você nem sequer pertence a este lugar. Pessoas boas estão servindo a Deus e você se juntou a elas.
Pessoas boas estão servindo a Deus. Você se juntou a elas. Você é filho de um estranho. Todos nós somos filhos do estrangeiro. Mas alguns de nós são ainda mais estranhos. Sua presença aqui é tão estranha. Quantos se levantariam e diriam que sua presença é realmente algo estranho? Sua presença aqui é realmente bastante estranha. É realmente uma maravilha. Sente-se. Mas há uma grande e significativa profecia destinada ao filho do estrangeiro. Diz, nem o filho do estrangeiro, aquele que vem de outra terra e cultura, que se uniu verdadeiramente ao Senhor, diga em seu coração, o Senhor me separou totalmente e de forma definitiva do seu povo escolhido. Nunca, em hipótese alguma, pense que você está separado ou excluído da comunidade de fé. Deus não está te acrescentando ao seu povo, mas eu gosto mais do próximo. Ele disse, nem deixem que vocês digam, eis que sou uma árvore seca. Você nunca será uma árvore seca. Eu disse, você nunca será uma árvore seca. Veja bem, um eunuco é um homem que foi castrado. Os testículos dele foram cirurgicamente e completamente cortados. Você sabe como eles fazem isso? Eles pegam uma barra de ferro que está bem quente. Sim, uma barra de ferro que está muito quente e incandescente e uma faca afiada e pontiaguda, pronta para ser utilizada. E eles seguram firmemente as bolas. Eu já vi isso uma vez, sabe? Sim. E eles queimam absolutamente tudo, completamente, sem deixar nada, totalmente. Sim. Muitos desses animais, infelizmente, morrem por causa dessa terrível condição. Mas se ele, por sorte, conseguir sarar e sobreviver, ele fica completamente sem nada. Sim, ele fica sem suas bolas, sem quaisquer desejos sexuais, sem a capacidade de produzir espermatozoides, sem ereções e, consequentemente, sem qualquer interesse em nenhuma mulher, perdendo totalmente sua função reprodutiva. Sem ereções, sem qualquer sexo. Ele é uma árvore seca. Ele nunca poderá dar à luz. Ele não pode ser frutífero. Ele não pode dar muitos frutos. E agora ele está falando com os eunucos e diz, ei, eunucos, por favor, não digam que vocês são, porque alguns de vocês, algumas das coisas que já fizeram, é como se tivessem removido completamente e de forma definitiva e de maneira irrevogável suas capacidades de frutificação espiritual da sua vida. Sim, é isso mesmo, de fato, verdadeiramente. Vocês foram muito maus. É impressionante. Mas ele está dizendo para você uma palavra muito gentil. Nunca diga, eu sou uma árvore seca. Eu, uma árvore completamente seca. Como se absolutamente nada pudesse vir de mim. Não, 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 de jeito nenhum. Algo pode vir de você. Mesmo que pareça algo impossível de se fazer. Ok, por favor, não diga isso. Não diga isso de forma alguma. Ninguém aqui é uma árvore seca. Ninguém aqui é seco. Como você pode ser uma árvore seca quando o Senhor já derramou sua unção sobre você? Versículo 4. O que o Senhor, em sua infinita sabedoria e amor, diz e promete aos eunucos que, com devoção e fidelidade, guardam e observam o meu sagrado dia de descanso, o sábado. Uau! E de fato escolhi as coisas que verdadeiramente me agradam e com toda a minha alma apegai-vos à minha aliança, por favor. Isto é o que o Senhor diz. Isso diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aqueles que não escolhem os escolhidos, os seus servos fiéis. Você escolheu estar aqui. Você escolheu vir aqui. Ninguém te forçou a estar aqui. Você escolheu estar aqui.
Você pode ter sido um eunuco, mas você verdadeiramente fez a sua escolha. Você diz que assim diz o Senhor aos eunucos que escolhem as coisas que me agradam e conseguem manter o seu equilíbrio, porque é preciso ter um bom e firme equilíbrio para não trabalhar no sábado. Se você não se equilibra completamente e trabalha todos os dias e se apega com grande dedicação à minha aliança ou à minha palavra, até mesmo para eles, há uma promessa e uma bênção. Versículo 5. Darei em minha casa e dentro dos meus muros um lugar. Deus está te dando um lugar quando você consegue dominar a arte de equilibrar as coisas, guardar o sábado, equilibrar esse equilíbrio. Deus está te dando um lugar e o nome pelo qual as pessoas vão te chamar. Você conhece o reverendo fulano, e o seu nome é aquele de quem estão falando. Você conhece o reverendo tal. E um dia vão perguntar quem vai celebrar o casamento. Eles dizem, o reverendo fulano de tal vai celebrar o casamento aqui na nossa igreja. Um dia, em meio a uma importante eleição nacional que mobiliza todo o país. E então perguntam, quem é o pastor, o líder religioso que está fazendo as orações nacionais e conduzindo este momento tão significativo para a nação? E vão mencionar o seu nome. Esse reverendo tal é você de quem estão falando. Darei em minha própria casa e dentro dos meus muros um lugar especial e um nome muito melhor do que o de filhos e filhas. E além disso, lhes concederei um nome eterno e duradouro, que nunca, de forma alguma, será eliminado ou esquecido. Você nunca será eliminado. Em nome de Jesus. Quando você realmente aprende a arte de equilibrar isto com aquilo, aquilo com isto com aquilo, isto com isto com aquilo, então você está verdadeiramente pronto para ter um nome e um bom lugar. Veja, esta aqui é uma estudante de medicina. Bem aqui ela vai para a escola, faculdade de medicina. Como ela pode estar aqui? Pelo equilíbrio. Somente pelo equilíbrio. Tivemos algumas passagens há alguns anos. Alguns de vocês talvez não saibam, senhora pastora Bia Maranata. Pessoas que estão no ministério, todas elas são equilibradas. Eles costumavam vir, fazer isso, fazer aquilo, subir e descer, equilibrando-se. Não há nada como alguém que simplesmente chega e diz, me contrate. Sim, você deveria usá-lo por causa do seu rosto. É o seu rosto que gostamos de ver ou o quê? Você geralmente dá dinheiro por serviços prestados. Que serviços vocês vêm prestar? Eu lhes darei em minha casa, dentro do meu mundo, um lugar, um nome melhor do que filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que nunca será apagado. Versículo 6. Também os filhos do estrangeiro, aqueles que se uniram voluntariamente ao Senhor para servi-lo com devoção, e para amar sinceramente o nome do Senhor, para serem seus servos fiéis e dedicados. Todo aquele que guarda o sábado para não profaná-lo e se apega à minha aliança, até mesmo esses eu levarei ao meu santo monte. Veja, uma vez que você consegue equilibrar as coisas e diz, não, isso para agora. Isso começa agora. Eu fechei completamente. Acabou tudo. Eu vou para cá imediatamente. Tudo isso começa com um esforço significativo. É exatamente isso que precisamos. E cada um você faz com estresse. Talvez quando você fala sábado você não saiba. Você tem que ir a Israel para entender o sábado. Até mesmo voos eles não decolam. Hotéis não funcionam. Eles não vão vir limpar o quarto. Eles não vão fazer nada. Alguém para o café da manhã. Não há comida no hotel. É sábado. Quero dizer, literalmente, quando você vai à sala do café da manhã, a comida que eles servem é apenas algo que foi preparado ontem, como pão ou algo assim, por exemplo. Tá. Então, isso envolve cozinhar. E hoje é o sábado. Eles não cozinham no dia de sábado. E eles vão te dizer que o sol nasce às 5h47 da tarde. Esse é o fim do sábado, no sábado à noite.
Se você nunca foi a Israel, você não vai saber. Minha esposa trabalhou para judeus. Ela me contou, ela disse, eles acendem a luz na sexta-feira porque ligar é considerado trabalho. Você não liga a luz. Você não acende a luz no sábado. Não desligue. Não desligue, por favor. É sábado, afinal. É como se eles estivessem realmente guardando o sábado completamente quando dizem sabai com bastante força. Sim, de fato, exatamente. Veja bem, é por isso que às vezes as pessoas leem o livro Casamento Modelo e dizem: ah, o que são exatamente essas fotos, por exemplo? E o que são todas essas coisas, afinal de contas? E então sentem que, porque nós oramos, esse motor deveria estar completamente desligado. Espere até ver o mais recente que está por vir. Ouça com muita atenção. O que eu estou querendo dizer é que você vê os judeus quando estão de fato trabalhando, eles e quando estão descansando, até mesmo o interruptor não pode ser ligado. Não, isso é trabalho. Por isso, quando Jesus curou o doente, eles disseram: não, você está trabalhando. Você está trabalhando no dia de sábado. Como você pode curar no dia de sábado? É errado curar. Você está fazendo algum tipo de trabalho. Porque eles levaram o resto ao extremo. Trabalhe até os extremos. Sim, um dia conheci um certo irmão. Ele estava muito triste. Eu disse: o que está acontecendo? Ele disse que o local de trabalho onde eu trabalho não me quer e não quer me promover. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu não venho trabalhar aos domingos. Eu disse: por quê? Eu disse: é o dia dos judeus, sim. No sábado eles não vêm. Então no domingo eles desafiam. Você tem que estar aqui. Ele perdeu o emprego. Ele disse: você não é sério quando os judeus estão trabalhando? Uma vez fiquei na casa de um irmão que trabalhava para judeus. Achei que estava atrasado. Ele é a única pessoa no mundo inteiro que chega mais tarde do que eu. E ele trabalhava para judeus? Sim, é precisamente por essa razão que eles são muito ricos. Quando se trata de trabalho, ele trabalha mesmo. Quando se trata de descanso, até o interruptor desliga. Então você também deve ser assim. Você vê muitos pastores leigos, eles sentem que, porque sou apenas um pastor leigo, não devo prosperar. Eu não devo crescer no meu trabalho. Isso é um erro. Na verdade, quando você cresce, você tem mais tempo. Muitos pastores leigos, eles realmente não entenderam as grandes e profundas maravilhas do ministério leigo que você verdadeiramente tem. Quanto mais alto você chega como leigo, mais tempo livre você tem, mais você é seu próprio gerente. Você tem mais tempo para fazer o ministério e ainda ganha mais ao mesmo tempo. É isso. Então, quando você está trabalhando nisso, quanto mais alto você vai. Se você trabalha para o chefe, seu horário de trabalho é quando o chefe está trabalhando. Você não tem horário de trabalho fixo. O resto é livre. Se ele viaja, então você está livre. O ministério leigo você precisa aprender. Quando eu estava na faculdade de medicina, aquilo era o melhor. Veja, quando eu estava trabalhando, sabe, seja lá o que for, a unção começou a crescer de maneira notável e o ministério estava crescendo e se expandindo. Então a decisão final já estava próxima em um ponto crucial. Mas foi quando eu estava na escola que o ministério leigo estava em plena floração com grande vigor e impacto. Sim, fiz faculdade de medicina com uma vocação definida. Quando finalmente o coloquei no chão, meu amigo costumava dizer: pai, não o siga, ou quando ele for, ele vai aprender. Sim, quando terminar, irei estudar a noite toda. A escola na qual você me vê trabalhando. Temos um lugar chamado Bloco B,
Durante a noite, estarei caminhando às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, sem rezar, memorizando. Por que essa mosca voa a uma velocidade dessas? Este sim. Nesta luz do dia, todo mundo está dormindo. Vou deixá-los na mesma hora, exatamente quando terminar, e então irei fazer a igreja. Sim, não sei realmente o que fazer neste momento. Eu faço isso por causa de... não sei. Espere até que seus rins digam que voltarão a funcionar em junho. Quando eles revivem, você já terá totalmente ido embora. Motores completos. Todos os motores. Floração plena ao mesmo tempo. Quando você faz isso, quando se trata de casamento, você faz o quê? Eu era amado. Eu estava fazendo uma dosagem de amor, uma verdadeira demonstração de afeto. Eu era o mais amado. Você me vê aplicando doses de amor, de carinho e atenção. Na escola, eu fazia 3 coisas importantes que os amados fazem na igreja e na escola. 3 equilíbrios. As maravilhas do ministério leigo. As maravilhas e as coisas extraordinárias que você pensa que nós somos, então, até o dia de hoje, você ainda me chamaria de um pastor leigo, sem muita experiência. Muito do que eu realmente faço e realizo em meu dia a dia não é apenas oração ou pregação. Há tantas outras coisas e atividades importantes que eu faço. Como você acha que todo esse lugar foi construído? Vai e descubra quem é o arquiteto. Veja se você consegue encontrar um. Se tivéssemos um, teria sido ótimo. Este aqui é um arquiteto. Você já veio desenhar alguma coisa aqui para nós? Nenhuma linha sequer. O arquiteto não sabe o que fazer. Se eles vêm aqui, não entendem o que está acontecendo. Sim, eles não entendem o que fazer. Você não é um arquiteto? Você já desenhou ao menos uma linha para nós? Eu nem confio em você. É por isso que não te chamo. Eu não confio nas suas habilidades de arquitetura. Se eu realmente confiasse, teria te chamado de verdade. Tantas e muitas coisas que eu faço ao mesmo tempo, então você deve dizer que eu sou... Ultimamente, eu pastoreio. Estou equilibrando muitas coisas ao mesmo tempo. Depois desse acampamento, nunca mais quero ouvir ninguém dizer pia. Meu coração está nessa salsicha que estou fazendo esses dias. Olha, faça as salsichas, coloque-as no chão e depois vá orar. Seja ungido, faça a obra de Deus e cuide da igreja. Vá para a visitação. Quando você retornar, continue a fazer as salsichas 100%, cada uma delas com um desequilíbrio total e completo. Tudo o que você sabe, cada detalhe e cada aspecto deve ser aplicado com perfeição. Este começa. Esta parada. Este começa. Este parou. Tudo está ligado. Pare de contar histórias. Eles acham que estivemos lá. Você vê. Tenha cuidado ao lidar com pessoas que estão lá. Eles sabem todas essas coisas. Como nosso pastor em Bogatanga. Acabei de trocá-lo. Troque-o amanhã. Ele não está bem. Não sei por que ele não está bem, mas sei que ele não está bem. Troque-o. Apenas troque-o. Eu não preciso de nenhum dado. Apenas troque-o. Tenha cuidado ao lidar com pessoas que estão por perto há algum tempo. Eles sabem coisas que você não sabe como eles sabem. Troque o cara. Quer que eu te dê alguns motivos realmente convincentes para essa situação? Quer que eu te dê alguns motivos mais detalhados para isso? Agora, meu caro amigo, eu te pergunto, o trabalho de fazer linguiça ficou muito difícil agora. Essas contas de eletricidade ficaram assim e assado, isso e aquilo. Você sabia que há alguns pastores que você vê que são fleumáticos? Se você perguntar quantos são fleumáticos, levantem a mão direita. Olha, se você não matar o fleumatismo, você vai ser pobre de qualquer jeito. E nossas irmãs? Isso deixa as irmãs loucas quando elas se casam com fleumáticos. Porque o homem fleumático não quer se mexer. Ele não ganha dinheiro.
Uma das coisas mais tristes que encontrei são pastores que se dizem em tempo integral, que têm uma igreja pequena e a renda da igreja é apenas suficiente para lhes dar o menor salário da África Ocidental, com o qual eles sobrevivem, e estão satisfeitos com isso. Eles acham que devem ficar ali para sempre. Eles estão satisfeitos com isso. É por isso que agora estamos transformando nossa associação de ex-alunos em uma denominação. Não vamos mais ter uma associação solta. Sim, nós vamos atrás de você. Quando a escola termina, a segunda parte começa. A segunda parte começa. Quando a escola termina, a segunda parte começa. Você sabia que muitos pastores saíram e a igreja funcionou até certo ponto? Alguns deles. Às vezes, quando você vê a renda, você fica impressionado. Alguma cidade. Eles estão satisfeitos. É como se fosse tudo o que eu posso ser aqui até o fim dos tempos. Eles não têm sonho de crescer mais. É por isso que o crescimento da igreja começa com uma visão ardente. Eles não têm visão de fazer mais, uma vez que estão bem sobrevivendo. É impressionante. É algo incrível que eu nunca imaginei que aconteceria. Eu achava que as pessoas iriam querer fazer mais e buscar algo grandioso. Aparentemente, as pessoas nem querem mais. Ele disse, tudo bem. Se eu posso comer e beber, estou tranquilo onde estou. Este é um homem fleumático. Mas essa não será a sua história, seu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, por favor, sente-se agora. Muito obrigado. Versículo 7. Eu os levarei ao meu santo e sagrado monte e os alegrarei verdadeiramente na minha casa de oração. Suas ofertas curvadas e seus sacrifícios serão aceitos com grande agrado em meu altar, porque a minha casa será chamada para sempre casa de oração para todos os povos, sem exceção. Amém. É incrível. É realmente fantástico. Deus certamente vai te alegrar em sua própria casa. Veja bem, você pode perguntar ao bispo aqui. Tá. Nós desejamos trabalhar para Deus na escola, como muitos de nós aqui, quase todos nós aqui. Deus nos fez tão alegres que quando acordamos ficamos felizes só de estar na igreja de segunda a domingo, todos os dias, o dia inteiro. Tudo o que fazemos tem a ver com a igreja. Esta é a minha vida. Esta é a minha vida. Deus prometeu àqueles que dizem que você é um eunuco, cujos testículos foram removidos, que não se preocupe, você não será chamado de árvore seca. Ele vai te dar um nome especial e um lugar verdadeiramente seu e vai te fazer alegre e profundamente feliz na gloriosa casa de Deus. Alegre com grande alegria na verdadeira casa de Deus. Você vai aplaudir e ficar feliz e regozijar-se para sempre na casa de Deus. Você acorda e está na casa de Deus. É aqui que eu quero estar. O que é que eu desejo? Que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre. Mas isso exige que eu pratique o juízo, a justiça, mantenha o equilíbrio, o sábado, tudo seguindo fielmente e Deus dizendo, sim, vou te trazer para a minha casa de oração e adoração. Ele sabe que não há comparação. Você não pode comparar estar em uma igreja com estar em um banco. O banco está cheio de gente política. Todo mundo está brigando por posição, por dinheiro, por honestidade, por aumento de salário, por empregos. Enquanto eles trabalham, eles estão caçando você. Alguém está caçando outra pessoa. Eles estão cruzando as pernas, sabotando, dizendo coisas e até fazendo juju. Aleluia, amém. Você está aí? É maravilhoso. Agora, alguma pergunta? Estou ouvindo.
Ok, por fim, estou dando minha última e pequena sessão muito importante do dia de hoje. E então continuarei minha sessão amanhã. O Ministério Leigo é a notável maravilha de realizar o que parece impossível, utilizando plenamente e com criatividade tudo o que está prontamente disponível. É a verdadeira arte de fazer o que parece impossível com os recursos que estão atualmente disponíveis. Isso é o Ministério Leigo. Essa é a maravilha do Leigo. É a verdadeira arte de fazer o que parece impossível com os recursos que estão disponíveis no momento. Não é muito incrível? O impossível com o que está disponível atualmente. Agora, o impossível é realmente ir para esses países e para essas cidades que são... Quando eu até mencionei Bufarta, como é que se pode ir para Bufatá? Você sabe como se pode ir para lá, de fato, ou como se chega a esses lugares? Não é uma coisa pequena. E quando você chega a Bufatá, vai perceber que não há nada lá. Mas você está profeticamente destinado a ser uma cidade edificada sobre um monte. Você não pode, de forma alguma, permanecer escondido e isolado em Bufarta. Especialmente quando você, aleluia, finalmente uma resposta. O impossível. Construir uma igreja em Cancungô, um local desafiador e remoto, é verdadeiramente o impossível de se realizar. Um eunuco, um junco que está se tornando uma árvore verdejante e exuberante, repleta de frutos maduros e saborosos. Você se lembra daquele dia doloroso quando os testículos foram removidos e você pode estar começando a ter ereções, desejos, fazer o impossível com o disponível é maravilhoso. As maravilhas do Ministério Leigo, realmente. Fazendo o que parece impossível com os recursos que estão disponíveis no momento. Fantástico. Visopsai. Há muitas coisas impossíveis diante de nós. Este campus é o impossível tornado possível com o que está disponível. E é uma maravilha. Não tínhamos lugar para a nossa escola bíblica. Descemos a colina, tentamos, começamos. Não conseguimos um lugar. E nós viemos e dissemos, o que está disponível? Tínhamos um pequeno terreno aqui. Dissemos que faríamos o impossível com o disponível. Você é a próxima pessoa a fazer o impossível com o que está disponível. C. É simplesmente fantástico. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Ora, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e dos sacerdotes de Mediai. E ele conduziu o rebanho para o lado oposto do deserto, e assim chegou ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça ardente que não se consumia e que estava em chamas.
E ele olhou com atenção, e eis que a sarça ardia intensamente em fogo, mas a sarça, de forma surpreendente e inexplicável, não se consumia. Então Moisés disse com grande admiração: agora, por favor, me virarei para ver esta grande e misteriosa visão. Por que a sarça não se queima, afinal, este fenômeno extraordinário? E o Senhor viu que ele se desviou, e Deus o chamou. E ele então disse: vamos lá, Moisés. E ele disse: aqui estou eu. E ele disse: não tire 9, versículo 6. E ele disse: eu sou o Deus de teu pai. O 7, o Senhor disse: eu vi a aflição do povo. Versículo 8. Vim fazer uma entrega. Deus está libertando você. Agora, pois, eis que chegou o clamor dos filhos de Israel. Eu vi a opressão chegar. Eu te enviarei ao faraó. E Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para que eu possa realmente ir até o faraó? Que tarefa fantástica e impossível. O Senhor está me pedindo para fazer o impossível. E ele disse: certamente estarei contigo. Isto é, isto será um sinal muito claro para ti de que eu, o Senhor, te enviei. Quando tirares os filhos do Egito, servireis a Deus neste monte. E Moisés disse: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: dirás aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e ele me enviou a vós outros. Vá e reúna os anciãos, versículo 16, e diga-lhes: Deus os enviou. Versículo 17. Eu disse que vos tirarei da aflição da terra dos cananeus, e eles ouvirão a tua voz. E tu irás com os anciãos ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus de Israel, se encontrou conosco. Deixa-nos ir, te suplicamos. 3 dias de jornada pelo deserto para que possamos sacrificar ao Senhor. E eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir. E estenderei a minha poderosa mão e ferirei o Egito com as minhas grandes maravilhas que farei no meio dele. Depois ele certamente vos deixará ir. São coisas grandes, grandiosas. Quantos concordam com o que estou dizendo? Quero dizer, histórias realmente fantásticas e grandes visões. E darei a este povo graça aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando saíres, não saireis de mãos vazias. Cada mulher pedirá emprestado à sua vizinha e àquela que habita em sua casa joias de prata, joias de ouro e vestimentas. E as colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Moisés está profetizando uma prosperidade séria e verdadeiramente abundante. É por isso que eu disse que, por meio de um profeta escolhido, Deus te levará a uma prosperidade estranha, maravilhosa e realmente surpreendente. Se você ouvir atentamente o que estou dizendo, servirá fielmente a Deus e prosperará grandemente. Sim, essas são palavras fantásticas, poderosas e inspiradoras do Deus Todo-Poderoso para Moisés, seu servo leal. Essa é verdadeiramente uma missão impossível. Todo mundo disse, missão impossível. Missão impossível. Fazendo sempre o impossível com o que está disponível e de forma eficiente. Capítulo 4. E Moisés respondeu prontamente e disse com uma voz preocupada: mas eis que eles, o povo, não crerão em mim de forma alguma, nem ouvirão a minha voz, a mensagem que trago. Pois certamente dirão: o Senhor Deus não te apareceu de verdade. Versículo 2. E o Senhor, em sua sabedoria, lhe disse: o que é exatamente que tens aí na sua mão? O que está prontamente disponível para você neste momento? E ele disse: uma vara. Uma vara está disponível. E ele então disse: lança-a no chão. Eu vou usar o que está prontamente disponível para fazer o que é verdadeiramente impossível. Aleluia. Fazendo o impossível com o que está disponível, com os recursos que temos. O que tens na mão? Sim. O tempo todo ele estava falando porque estava segurando uma vara. Ele nem percebeu. O que você está segurando? O que você tem disponível? Eu tenho uma vara. Eu vou fazer o absolutamente impossível com tudo o que está disponível no momento. O que está na sua mão? O que você tem? O que Deus te deu? O que você sabe? Alguns de vocês sabem cuidar de galinhas. Alguns de vocês sabem cortar cabelo.
É isso que está disponível. Alguns de vocês sabem cozinhar. Alguns de vocês são médicos. Alguns de vocês são advogados, contadores. Eu não sei o que você pode fazer. O que tens na mão? Nunca pensei muito sobre isso. Deus está dizendo, o que está na sua mão? É exatamente isso que vou usar para realizar aquela morte sobre a qual profetizei. Quando Deus está te dizendo, em um elogio, que você nunca será uma árvore seca, isso é algo impossível. Mas Deus vai te abençoar abundantemente para fazer o que parece completamente impossível com os recursos que estão verdadeiramente disponíveis. E ele disse claramente, lança-a imediatamente no chão. E ele a lançou no chão, e ela se transformou em uma serpente, e Moisés fugiu dela. Ele não sabia que o que estava em sua mão era mágico. Eu vejo um grande e poderoso poder que Deus te deu e já colocou em suas próprias mãos. Ele já disponibilizou uma grande e imensa graça para você. Sem saber que o que está em sua mão é algo fantástico. É por isso que você pode pintar. Você usa, você pode fazer. Você não faz isso. Você pode ensinar. Você não ensina, você pode fazer tudo, mas deixou de lado. E Deus está dizendo, o que há em tua mão? O que é que você tem? E o Senhor disse a Moisés, coloque sua mão, estenda e pegue-a firmemente pelo rabo. E Moisés, obedecendo a palavra do Senhor, estendeu sua mão e a pegou. E de forma milagrosa, ela se tornou uma vara sólida e forte em suas próprias mãos. Aleluia. Verdadeiramente aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Segundo o livro sagrado de Reis, capítulo 4. Ora, havia uma certa mulher, uma das esposas dos filhos dos profetas, que se encontrava em grande aflição. E ela, com o coração pesado, disse a Eliseu, meu servo, meu amado marido, faleceu. E tu bem sabes, ó profeta, que teu servo sempre temeu e serviu ao Senhor com devoção. Agora, para minha desgraça, o cruel credor veio para levar meus 2 únicos filhos como escravos. Uma situação verdadeiramente desesperadora. Veja bem, é por essa razão que o pastor morreu. Veja, ele era um verdadeiro profeta. Teu servo, meu amado marido, era um dos filhos dos profetas. Provavelmente ele morreu por causa de suas dívidas. Porque o endividamento é uma doença. É realmente uma doença social. Ela causa pressão alta, estresse crônico e até mesmo problemas de saúde. Veja, este homem chegou ao ponto extremo de usar seus próprios filhos como garantia da sua dívida. Sim, ele lamentavelmente vinculou seus filhos à sua dívida financeira. Esse é o ponto a que ele chegou ao tomar dinheiro emprestado. Ele era um filho de profeta. Sim. Você sabe que meu marido temia verdadeiramente a Deus e, infelizmente, usou seus próprios filhos como garantia da dívida que ele tinha. Garantia significa que, quando não se paga, eles vêm buscar aquilo. E Eliseu, o profeta, lhe disse, o que queres de fato que eu faça por ti? Diga-me, por favor, diga-me, o que você tem em sua casa? O que está realmente disponível? Eu preciso fazer um grande milagre e, para isso, preciso saber o que está verdadeiramente disponível para que eu possa agir. O que você realmente pegou lá na casa, então? O que você tem? E ele disse, teu marido não tem nada. Veja bem, existem algumas pessoas que estão sempre acostumadas a não dizer nada quando você pergunta o que tem. Eu não tenho nada. Provavelmente é por isso que ele era muito, muito pobre. E ele disse, tua serva não tem absolutamente nada, senão uma botija de azeite. E então ele disse, vai, por favor, e pede emprestado. Uau! Ir fazer o quê? Emprestar embarcações. Muitas embarcações novas que nunca foram usadas. E estou agora prestes a fazer o que parece impossível com os recursos que estão atualmente disponíveis. Você ainda está assistindo? Sim.
E quando vieres, fecharás a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deitarás em todas estas vasilhas, e guardarás a que estiver cheia. Então ela se afastou dele e fechou a porta atrás de si e de seus filhos, que lhe trouxeram os utensílios. E ela derramou. Aconteceu quando as vasilhas estavam cheias. Ela disse ao filho: traga-me mais uma vasilha. Ele disse: não há mais vasilha. Azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Vive tu e teus filhos do que sobrar. Aleluia. O milagre da provisão divina, do cancelamento de dívidas financeiras impossíveis, é realmente tornado totalmente possível usando o que está prontamente disponível. É um verdadeiro e extraordinário milagre. E você vê que muitos do nosso povo não querem fazer o que está disponível. Como alguns. Eu não sei nada. Você está vivo, é um jovem, é forte. Você pode fazer alguma coisa. O que foi feito em casa? O que você tem em casa? O que está disponível? Fazer o impossível estará disponível para todos vocês. Eu ouço alguns de vocês. Alguns de vocês aqui são encanadores profissionais, carpinteiros habilidosos ou pintores experientes. Pintar, na verdade, não é apenas um trabalho, é uma arte. E o que mais? Eletricistas. Você deve usar todas essas habilidades enquanto estiver aqui. Incansável em tudo. Quando eu era um pastor leigo e cuidava do transporte, eu sabia o segredo da prosperidade. O segredo era porque eu tinha um caminhão e 2 pessoas que operavam o caminhão. Mas eu sabia de uma coisa. Se eu fizesse isso, eu seria rico. Porque quando meu caminhão trabalha por 5 dias, eu ganho tanto dinheiro, muito dinheiro. Só por causa desses dias eu receberia. Eu nem consigo usar o dinheiro. Mas o grande segredo era que eu mesmo tinha que sentar no caminhão, pessoal. Sim, e se eu tivesse que, naquela época, o ministério já estava bastante exigente e realmente já era um momento certo para atravessar, para dar esse importante passo adiante. Mas se eu teria sentado no caminhão. Eu não acredito em homens grandes. É por isso que as pessoas são pobres na África. Grande humanismo. E te conheço. Você já me viu como um motorista antes? Motorista, essas coisas. Eu não tenho todas essas coisas. Não que eu não precise disso. Eu não. Não é uma coisa boa. Não, é uma coisa boa. Não tente ser grande logo cedo. Amanhã falaremos sobre isso. Sim, agora, neste exato momento, estamos falando sobre fazer o impossível com o que está disponível. Eu queria construir uma igreja. Quem estava disponível? O bispo Saak está disponível. E é isso. O bispo está disponível. Ei, Charlie, vamos lá. Quem está disponível? E alguns de vocês estão até juntos aqui como amigos. Vocês nem sequer se relacionam com as pessoas que estão disponíveis. Vocês nem conseguem. Vocês nem conseguem formar uma equipe. Vocês não conseguem conversar, entrosar, humilhar sob sua liderança. Você será o líder. Você não consegue se entrosar. Você consegue. Você não consegue usar o que está disponível. Todas as pessoas que Deus usou ao redor são pessoas que estavam disponíveis. Ah, você está bem? Venha. Sim. Sempre que eu precisava de alguém, se eu não soubesse, eu simplesmente perguntava. Você tem? Você conhece alguém? E o bispo Saak? Ah, sim, tem essa pessoa. Muitas pessoas que o bispo Saak trouxe para mim, ou o bispo Ed. Ele me trouxe algumas das pessoas que você vê por aqui. Ele as trouxe. Então tem essa pessoa, e aí você traz a pessoa. Foi assim que conheci as pessoas. Algumas eu conheci por mim mesmo, mas só porque eu sabia de alguém, pedi para trazer a pessoa. É só isso que está disponível. E o milagre começa. Seu milagre de fazer coisas impossíveis começa hoje. Eu amo isso. Eu digo que adoro isso. Fazendo sempre o impossível com o que está disponível e ao nosso alcance. Fantástico. João capítulo 6. É fantástico? É muito realmente incrível?
É maravilhoso isso? Deixe-me usar Mateus 14, versículo 13. Quando Jesus soube o que tinha acontecido, ele decidiu retirar-se. Ele iria de barco particular para um lugar deserto e solitário, buscando um momento de paz e reflexão. Tudo bem, por favor? Mude a versão atual. Ah, sim, tudo bem, sem problemas, está ótimo, entendido, perfeito, muito obrigado, com certeza. E quando ele soube disso, retirou-se e viu uma grande multidão, movido de compaixão, e curou os doentes deles. E seus discípulos vieram e disseram: este é um lugar deserto. O tempo já passou. Mande a multidão embora, para que eles possam ir às aldeias vizinhas e comprar alimento suficiente para si mesmos. Mas Jesus disse: não, isso não é necessário. No deserto eles não precisam se dispersar. Deem vocês a eles de comer. E eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes, e alguns peixes. Disponível, sim, está verdadeiramente disponível, mesmo que pareça pouco e limitado. Fazendo o impossível com o que está verdadeiramente disponível, com o que temos em mãos. E Jesus disse: tragam isso para mim. Tragam todos os peixes que estão disponíveis e todos os pães que estão disponíveis para mim. Agora, você vai verdadeiramente fazer maravilhas nesta sua vida e em todo o seu ministério com a coisa verdadeiramente fantástica e maravilhosa que está disponível e que Deus está te dando. Traga-me os 5 pães e peixes. Eu vou fazer o impossível com o que está disponível. De onde eu consegui todos os meus cantores? Dos que estavam disponíveis. Todos eles estão disponíveis. São pessoas disponíveis. No primeiro dia em que vi Aida, ela cantou com outra garota. A garota era melhor do que ela. A garota cantava melhor do que ela. Ela era uma cantora melhor ou tinha uma voz melhor. Tudo era melhor. Mas eu nunca mais a vi. E Aida estava disponível. Eu vou fazer o milagre, o impossível com o que está disponível. Vá por Jesus. Há anos venho fazendo o impossível com o que está disponível. As pessoas estão se perguntando: de onde você tira essas pessoas? É do disponível. O que você tem na mão? Ah, eu estava. Desculpe, eu estava apenas no meu trabalho. Não, é isso que eu quero. É isso que eu. O que você tem em casa? Ah, só isso. É exatamente disso que preciso. O que você tem? Um sim. Prof, está tudo bem. Prazer. É disso que eu preciso. O que é que você realmente possui e tem na sua vida neste exato momento? Sim, fazendo o que parece impossível com aquilo que está verdadeiramente disponível para você. Você está tirando foto. Conheço alguém que construiu uma casa com uma fotografia tirada. Sim, está disponível. Fazê-los é impossível com os disponíveis e aqueles que são médicos, eles não têm casas na fotografia. Ele foi para a América agora. Então, aqueles de vocês que decidiram abandonar suas profissões, qualquer coisa, sabe? Tipo, agora não sou mais carpinteiro. A partir de hoje, eu sou apenas um pastor em tempo integral, dedicado ao meu rebanho. Pergunte a si mesmo: o que está na minha mão? O que você tem na sua mão? Uma vara. Levante sua mão e agradeça a Deus. Agora mesmo, vamos fazer o impossível com o que está disponível. Pai, obrigado pela tua palavra hoje. Obrigado por nos abençoar, ó grande e poderoso, Dalamando Sal, Celebre, Talabra Brande, Digamolo, de Balaumol, de Balabandala, Bondolo Bendelei, Taumba, Boa Balaabe, de Baru, nós te louvamos eternamente com todo o nosso coração. Nós te damos glória, nós te damos honra, nós te damos graças, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te damos louvor. Nós te damos louvor. Nós te amamos, Jesus. Agradecemos-te, Senhor, pela tua grande bênção. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome.
Obrigado, Senhor. Hello, thank you very much. Levante sua voz e ore. Levante sua voz e ore. Ó, Deus usará um para fazer o impossível. Hello there, Bonda. Levante as mãos. Jesus nos agradece milhões e milhões por nos reunir aqui neste lugar sagrado e nos mostrar a chave mestra, a chave essencial para entrar no ministério, permanecer firmes no ministério e prosperar grandemente no grande e poderoso ministério para o qual o Senhor nos chamou. Obrigado pelas maravilhas de fazer o impossível com o disponível. Somos profundamente gratos, Pai Celestial. Abençoe cada mão que se levanta para ser uma mão descrita como aquela que fez o impossível com o que estava disponível, com o que tinha em mãos. Nós te louvamos, nós te agradecemos profundamente. E eu sei, Senhor, que o teu manto protetor está fortemente sobre os teus amados filhos. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro com ele em ação de graças e todos gritaram amém. Deus te abençoe muito sempre. Podem se sentar. Nós vamos ter o que chamamos de um aconselhamento pré-ministério muito importante. Aconselhamento pré-ministério. Cada um aqui precisa passar por este aconselhamento pré-ministério essencial. E muitos de vocês do First Love, que foram gentilmente convidados para vir aqui, também vão passar por tudo isso comigo. Então, estamos fazendo coisas diferentes no acampamento, mas tudo faz parte desse acampamento lindo e maravilhoso que estamos realizando. Estou equilibrando cuidadosamente isso e aquilo em minha vida, para que eu não me torne uma árvore seca e estéril, e assim possa receber plenamente as ricas bênçãos do Senhor. Quantos sentem a presença e o poder de Deus? Sua vida é tão verdadeiramente fantástica, e eu sei que Deus vai realmente nos usar para fazer coisas grandes e incríveis e maravilhosas. Mal posso esperar para que você termine a escola, assim como alguns de vocês não podem esperar, mas eu mal posso esperar para que você termine. Mal posso realmente esperar, mal posso realmente esperar, mal posso realmente esperar que 900 foguetes, 900 UNOPs, que não são mais árvores secas, sejam lançados. Ei, isso é simplesmente muito incrível. Fazer o que parece totalmente impossível, as pessoas certamente vão dizer, então como você está fazendo isso? Ah, estou fazendo o impossível com o disponível. Ele. Como você está fazendo isso? Fazer o impossível com o que está verdadeiramente disponível, que é uma bênção muito, muito incrível. Deus abençoe realmente a todos vocês. Obrigado. Você está de pé agora? Você está realmente de pé neste momento? Você está juntando suas mãos para o Senhor? Você está colocando as mãos?